Política, com Rosiane Carvalho. Quatro horas e 45 minutos, sempre antes de Reinaldo Azevedo, tem Rosiane Carvalho com destaques da política local, regional e nacional. Rosiane, que hoje está no estúdio da Band News Difusora. Rosi, boa tarde para você, bem-vinda sempre. Boa tarde, Ricardo. Obrigada, boa tarde para os ouvintes, para as ouvintes da Band News, para as minhas amigas jornalistas aqui, Cindy, Thaís Gama e Tiago. Eu só fui entender hoje o lance da camisa, vocês acreditam que eu estava rendida naquela história? Eu estava pensando que era proposta de flamenguista de tornar a camisa do Brasil, depois que eu entendi a polêmica. Da CBF querendo tudo fazer... na culpa do Flamengo. Agora a CBF não é besta não, né? Acho que tem um monte de gente querendo comprar, até vi nos grupos aqui internos, um monte de gente querendo comprar a blusa vermelha. E não é feia não, olha, é bonitinha. Tem seu público, né? O Toy, acho que o Toy vai mandar fazer. Hoje a gente começa falando hoje sobre o lançamento de uma federação nova, né? Agora que eu entendi, eu demoro para entender as piadas, tá? O Toy eu entendi agora. Um delay aqui de 2 segundos. É piada interna. Vamos lá, então. Vamos. A Federação União Progressista, né, em Brasília, foi lançada ontem, consolidando a liderança política do governador Wilson Lima aqui no estado. Comandando a federação aqui no Amazonas, o Wilson passa a liderar a maior estrutura partidária do país, reunindo 25 prefeitos, 13 vice-prefeitos, quase 200 vereadores, né, 199 vereadores, incluindo, claro, a maior bancada na Câmara Municipal de Manaus. Chegou grande, né, Rose, para a eleição do ano que vem, possivelmente, né? Essa união, do União Brasil, né, redundante aqui, do União Brasil, que já era a união do PSL e do DEM com o PP, formou o que a imprensa está chamando de superfederação. Na verdade, não é uma fusão, porque a fusão tem outras características. A fusão que deve ocorrer é do PSDB com o Podemos. Isso. Aqui é uma federação, eles estarão obrigados a marchar juntos durante 4 anos, né? Portanto, nas próximas 2 eleições. É uma superfederação mesmo. Você deu dados aqui de como essa configuração do União Progressista fica no estado do Amazonas, mas nacionalmente forma a maior bancada na Câmara dos Deputados e a maior no Senado também. Empata com outros partidos muito grandes e tem 4 ministérios, somando os 2 partidos, a União e o PP. E veja, a força desta federação e a força atual das características da relação da Câmara com o governo federal é que nesta reunião, eles, mesmo tendo 4 ministérios, passaram a criticar o governo federal e lançaram declaradamente um pré-candidato à presidência da República, que é o governador de Goiás, né, o Ronaldo Caiado. No entanto, também tem um outro nome que pode sair com apoio deles, que é o Tarcísio, né, de São Paulo, que é uma outra tratativa de uma outra ala. No entanto, a característica que já tinha a União Brasil de um racha, de uma luta por poderes, tanto que não há definição sobre a presidência dessa União Progressista, há uma cogestão, a princípio, do presidente do União Brasil e também do presidente do Progressista atual. Então, tem confusão pela frente. Mas eu penso que, com muitas confusões que já foram antecipadas, já com a união do DEM e do PSL, o governador Wilson Lima havia avançado bastante na consolidação de domínio desse partido no estado dele. E não poderia ser diferente em função da força que tem um governador, da importância que tem um governador nessa relação com os partidos e na relação também de eleições, né? Muitas eleições dependem da máquina do governo para eleger deputado federal, que é o que importa para esses partidos, por isso que ele é tão importante, porque ele vai ter o maior fundo partidário, o maior tempo de TV, vai ser um partido maiúsculo para a próxima eleição nos vários níveis. Então, ele apenas, na minha opinião, e não é um apenas de diminuição, né, é um apenas no sentido de sequência, mas é realmente muito importante a consolidação desse domínio, deste partido, em função do que ele já havia feito de relação com as lideranças
lideranças nacionais. Então, permanece com esse domínio. A forma como ele vai usar toda essa projeção é que a história vai contar daqui para frente, mas tem usado bem a seu favor, né, dentro das questões que a gente pode ver de eleição, de disputa eleitoral, da sua própria reeleição, sabe manejar bem os recursos e essas relações em seu favor. Esse é o momento do governador Wilson Lima. Na minha perspectiva, que são informações que a gente já ouviu dos próprios parlamentares, do Paulderney Avelino e do Saulo Viana, é que esse racha se reproduz em vários estados. Então, no Amazonas, é possível que esses 2 parlamentares deixem a sigla e, nesse momento, uma das possibilidades deles é o MDB, do senador Eduardo Braga. Então, veja que esses rachas eles vão se reproduzindo no Estado e é mais uma forma de a gente enxergar o domínio do governador Wilson Lima diante da força desse partido, dessa superfederação para a próxima eleição. Perfeito, Rose. Você quer complementar mais alguma coisa desse assunto ou a gente pode prosseguir para o segundo tema? O tempo está valendo aqui nesse relógio que está de frente para mim? Pronto, então estou dentro do tempo. Bom, eu acho que a gente poderia falar um pouquinho mais sobre a perspectiva do governador Wilson Lima. Pesquisas recentes e não tão recentes têm mostrado na memória e na preferência do eleitor, Wilson Lima e Eduardo Braga. E a gente tem que lembrar que na próxima eleição são 2 vagas em disputa. Por isso que a gente tem insistido na leitura que nessa perspectiva eles não são adversários. Se tratando como adversários, eles podem ajudar a projetar um outro nome. E um primeiro nome que tem aparecido muito bem nas pesquisas e tem um bom desempenho em função também do recall da eleição passada é o capitão Alberto Neto, incensado frequentemente pelo ex-presidente Bolsonaro como seu candidato ao Senado aqui no estado do Amazonas. Então, a gente vai depender muito do que vai se definir do jogo de encenação, que a gente tem falado também, desse momento atual. Que grupo vai ficar com qual grupo? Imagina se eles formam, de fato, uma chapa bolsonarista, puro sangue, digamos assim. E nessa chapa bolsonarista, eles conseguem manter o vice-governador Tadeu, na hipótese do governador Wilson Lima renunciar. E o Tadeu fique com eles. Então, eles formando uma chapa assim, juntando ali Alberto Neto, a própria Maria do Carmo, né? Veja, tem uma perspectiva para eles, tem várias outras possibilidades também, porque você vê que quando o senador Omar e o senador Eduardo lançam suas pré-candidaturas naquele evento, eles não partem para cima com força do Wilson Lima, né? Ele foi poupado também. Então, veja que a força que ele tem, né, da importância desse partido numa disputa com o seu tempo de TV, com o seu fundo partidário, mas também a máquina que neste momento está na mão dele, ele pode renunciar ou não também, né, tem essa possibilidade. E isso tudo são aspectos que o fortalecem na negociação da formação dessas chapas para 2026. Todo esse contexto, claro, torna o governador Wilson Lima um jogador importante, né, nesse quadro todo, nessa disputa toda.